Gospel 101, tá bom? Vem pra cá você também. Estamos juntos aqui pela Tempo FM. Agora, 11 horas, o tempo passa rápido, mas nós Graças vamos até a mais Deus tarde, né? por isso. Amém. Que passe rápido, que tudo termine mais rápido. De ruim, né? Tudo, né? É uma coisa boa, não. Que essa pandemia termine, que Deus abençoe, né? Todas as autoridades constituídas sobre a terra, tá bom? Que estão aí trabalhando em prol do povo. Que Deus abençoe o prefeito Juazeiro, Deus abençoe o governo do estado do Ceará, Deus abençoe o presidente da República, os ministros, os parlamentares aí, né, estaduais e federais, que possam trabalhar em prol da nossa pátria, tá bom? Que Deus abençoe. Meditando na Palavras com o Ronaldo Torres. Vamos juntos aqui nessa programação abençoada. Vamos juntos! Meditando na Palavra com Ronaldo Torres. Muito boa noite, a paz do Senhor para todos. São exatamente, olha aí, 23 horas, 15 minutos, né? Juazeiro do Norte. É bênção de Deus. Hoje eu queria tratar de um assunto que, na verdade, nós temos que entender que a nossa vida é feita de escolhas. E o que a gente escolhe, o que a gente planta, a gente colhe. E as nossas decisões, elas vão refletir por toda a eternidade. E aí o que é que a gente aprende com a palavra de Deus? Alexandre Sobreira, né? Um abraço para você, meu irmão Alexandre. Deus abençoe você e a família. Manda um abraço aí pro Coronel Vitor também, né? Tenente Coronel Vitor, né? Ele que foi o criador, né, praticamente do Conexão Gospel, né, juntamente com você. Nosso irmão Raimundinho também, Raimundo Santos também, ouvindo o Meditando na Palavra. E eu quero... Olha, meu amigo, eu me inscrevi no seu canal, viu? Não, é o Tenente Coronel Vitor. A palavra de Deus fala no capítulo 27 de Mateus, fala sobre o julgamento de Jesus e a escolha de cada ser humano, né? No versículo 11, diz assim: E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves, não vê que o quanto esse povo testifica contra você? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado, né, com o comportamento, né, de Jesus. Ora, por ocasião da festa da Páscoa, né, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse, né? E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, a sua mulher mandou-lhe dizer, a mulher de quem? De Pilatos, né? Não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões
persuadiram, convenceram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe: qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal ele fez? E eles clamavam com alta voz, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, que nada ia adiantar, antes o tumulto crescia, tomando água numa bacia, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: que o seu sangue, o sangue que caia sobre nós. E isso o povo gritou, viu? Respondendo todo o povo de uma só voz: que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Em outras passagens tem sobre as nossas cabeças, né? Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, retiraram junto dele toda a corte, né? E despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, disseram-lhe, e cuspiram nele, tiraram-lhe a cana e bateram-lhe com a cana na sua cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Bom, estamos diante de um texto que aconteceu há mais ou menos 2000 anos atrás, e isso é um retrato da humanidade hoje. Por que um retrato da humanidade hoje? Estava ali, diante da multidão, um justo, alguém que nunca pecou, que só fazia o bem, e estava ali um ladrão, né? Um salteador, um desordeiro, um agitador, um chefe de uma grande quadrilha da época, né? Um homem altamente perigoso, né? E aí, o que é que ocorre? Os príncipes e os sacerdotes, os anciões, por inveja de Jesus, eles entregam Jesus com mentiras, né? Eles subornam pessoas para que essas pessoas pudessem mentir diante do tribunal, acusando Jesus de sedição. O que é isso? É um crime bárbaro contra o Estado. É um crime de traição. E aí, Jesus é interrogado por Pilatos. Pilatos era o governador ali da Judéia e não vê mal nenhum em Jesus. E ele já estava... Por que Pilatos sabia que não tinha mal algum em Jesus? Porque ele estava acostumado a lidar com todos os tipos de gente de alta periculosidade, bandidos terríveis, traficantes da época de armas, né? Estava acostumado com isso.
e ele não viu mal nenhum naquele homem. E aí ele envia Jesus para ser julgado pelo rei Herodes. Herodes também não vê mal nenhum em Jesus. Manda de volta para Pilatos. Quando chega diante de Pilatos, vêm os principais da lei, aqueles homens que foram escolhidos para conduzir o povo, para conduzir a nação de Israel, para ensinar como era que as pessoas deveriam andar em retidão, andar em santidade. Mas aí, aquele povo com inveja, os principais com inveja, porque na geração deles, eles nunca tinham visto um aleijado andar, se levantar com seus próprios pés e andar. Eles nunca tinham visto um cego de nascença poder enxergar. E eles nunca ouviram e nunca viram um mudo de nascença chegar a ouvir, a falar. Eles nunca ouviram esses sinais. Eles nunca viram algum morto ser ressuscitado, a não ser eles terem lido as Escrituras, que no Antigo Testamento os profetas tinham feito isso. A não ser, eles nunca tinham visto isso. Assim como o Edinaldo Carequinha de Jesus disse que na geração dele, ele nasceu no século XX, nós estamos no século XXI. Então, nessa geração de um século para cá, nós nunca passamos por isso. Isso que nós estamos vendo no planeta é algo novo para nós. Estamos aprendendo. Nós já entramos na história da humanidade. Tanto a igreja entrou na história agora, como a humanidade dessa época, se daqui a 100 anos Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja, nós vamos ver, as pessoas que vão estar aqui vão falar que no ano de 2019 até o ano de 2020, até determinado, houve uma epidemia, uma pandemia, na verdade, né? Que dizimou milhões de pessoas no mundo inteiro e que as pessoas ficaram enclausuradas, todas, independente de classe social, ricos, pobres, negros, brancos, amarelos. Então, eles nunca tinham visto e ouvido que naquela época deles um morto ressuscitou, mas eles viram com seus olhos. Ah, meu amigo, e aí aquilo que domina mais o homem, a inveja. Inveja, ela destrói a humanidade. O problema do ser humano hoje é que ele foi dominado pelo pecado. E o pior de tudo é a inveja. A Bíblia considera a inveja vontade violenta de ser ou de ter o que o outro tem ou é. Ou seja, sempre o pasto do vizinho é melhor do que o meu. A mulher do vizinho é muito mais bonita, é muito mais bem feita. O marido da vizinha, né, é muito mais bonito, é muito mais bem feito. O carro, o trabalho, o setor, tudo do próximo é melhor do que o seu. Isso, o ser humano que classifica isso. E aí vive se matando por dentro, porque, afinal de contas, não valoriza o que você tem e o que você é, aonde você chegou. E aí não era diferente com aquelas autoridades da época. Eles diziam
esse homem está crescendo a fama dele. Daqui a pouco, todos vão seguir ele e ninguém vai mais seguir a gente. Vai acabar o nosso ministério, vai acabar o nosso pão. Nós temos que dar um jeito nisso. Nem que seja que um tenha que morrer por todos. Eita, meu amigo. Eles disseram isso. E aí se mancomunaram. Essa linguagem aqui é nordestinês, viu? Eles se juntaram e começaram a maquinar o mal entre si e dizer o que devia fazer para que ele fosse tirado de cena. Não importasse o que acontecia, mas que ele saísse de cena. Hoje, nós vivemos numa sociedade que é a inversão de valores. Não importa se o camarada não roubou, se ele não é ladrão, nós temos que tirar ele de lá. A qualquer preço, a qualquer custo. Ele tem que sair de lá, ele não. Ele não pode estar lá. Eita, Jeová! Nós queremos é o ladrão! Nós queremos os ladrões! Porque, afinal de contas, não importa. O justo não presta. Bom é a bagaceira. Bom é do jeito que estava. Meu amigo, a gente continua hoje do mesmo jeito. E aí, mesmo não encontrando falha nenhuma nele, aí a mulher de Pilatos, o governador, a mulher de Pilatos, ela era seguidora de Jesus. Quantas vezes aquela mulher, ela saía com os soldados, ia ouvir Jesus no sermão. E aquela mulher era discípula de Jesus. E ela teve um sonho, um pesadelo à noite. E quando ela soube que Jesus tinha sido preso, ela manda dizer para o seu marido, rapaz, é incrível. Ele estava diante de um julgamento, diante de autoridades, mas ela teve como interromper e mandar dizer que ele não entrasse naquele negócio, porque Deus tinha revelado a ela. Deus revelou a ela que ela muito sofreu, mas aquele homem não deu ouvidos à revelação que Deus tinha feito àquela mulher. E aí, ele, para se excusar-se do problema, ele diz, espera aí, eu tive uma ideia, eu sei como me safar, me sair dessa daqui. Eu vou deixar o povo escolher. Meu irmão, naquele momento, quem estava no poder era ele. E aí, o que é que ocorre? Ele chega e diz, tem uma festa, a festa da Páscoa, que é costume soltar uma pessoa, um malfeitor, um ladrão, um assassino. Barrabás era assassino. Matava por brincadeira quem entrasse no caminho dele. Lembrando que Barrabás simboliza todos nós, tá? E aí, ele pergunta, mais uma vez, que mal esse homem fez, qual foi o pecado dele? E as autoridades ali, as pessoas que estavam próximas, vendo os seus líderes gritando. Detalhe, há uma semana atrás, aquele mesmo povo, o povão, estava reverenciando a Jesus, recebendo ele com palmas, com palmeiras, e dizendo, Hosana,
Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, estavam ovacionando a Jesus, entrando naquela cidade num jumentinho, filho de uma jumenta. E aquele mesmo povo que ovacionaram ele, com uma semana depois, eram os mesmos que estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos perguntou: e quem devo soltar? Jesus, o Cristo? Ou esse salteador, esse homem que foi condenado à cadeia, à prisão? Quem eu devo soltar? E o povo dizia: solte-nos Barrabás, solte-nos Barrabás. E a Jesus, o que é que devo fazer? Crucifica-o, crucifica-o, e que seu sangue caia sobre as nossas cabeças e as cabeças dos nossos filhos. Sabe o que é que a humanidade estava pedindo? Estava dizendo assim, ó, que a ira de Deus caia sobre nós e sobre as gerações futuras. Era isso que eles estavam pedindo naquele momento. E Jesus na cruz, quando ele chega na cruz, ele ainda tem amor para interceder pelo povo, para dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. A multidão, mas as autoridades sabiam. Aquele povo, eles sabiam que queriam tirar Jesus de cena a qualquer preço. E aí, trazendo um pouco do ensinamento, né, a humanidade hoje é tão corrompida de um jeito que prefere as trevas, prefere o pecado, aquilo que é errado, do que a luz. Jesus, ele estava ali como inocente, e aí nós escolhemos o errado, nós escolhemos o pecador. E aí, na verdade, uma coisa interessante é que Pilatos depois chega para Barrabás e diz: olha, você está livre. Aquele homem ali vai morrer no teu lugar. Eita, Jesus! Isso simboliza o amor de Deus pela humanidade, pelas nossas vidas. Um morreu no lugar de um pecador, um justo, uma pessoa pura que nunca pecou, que nunca houve engano na sua boca, que levantou as pessoas mortas de dentro de um caixão. Ele ressuscitou pessoas, trouxe alegria, pessoas que estavam enclausuradas, que estavam depressivas. Ele libertou aquelas pessoas que estavam endemoniadas, que estavam muitas vezes ali sem amor próprio. Ele chega com uma palavra e aquelas pessoas agora têm esperança e têm uma vida normal. Todos aqueles que chegaram diante de Jesus tiveram suas vidas transformadas pelo poder da palavra, porque o apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho, e isso está em Romanos no capítulo 1, porque o evangelho é poder de Deus. O evangelho, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. E aí o evangelho, ele nos alcançou porque Cristo, ele diz a Bíblia que ele tomou sobre si os nossos pecados. Diz a Bíblia que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas hoje,
nós trocamos Jesus por qualquer coisa. Nós trocamos Jesus por uma noitada em um motel, num brega. Nós trocamos Jesus simplesmente pela jogatina. Nós trocamos Jesus pelas falcatruas, para viver uma vida ao seu bel prazer. E a Bíblia, ela está dizendo, Deus está dizendo, eu estou colocando hoje, os céus por testemunha acerca de vós, porque eu estou propondo a vocês a bênção e a maldição, a morte e a vida. Aí tem ponto e vírgula. Mônica. Manda um abraço aí, pode mandar, hein? É pra você mandar aí, meu amigo. Tô tá certo. Deixa eu ver aqui direitinho. É pra você mandar no microfone aí. Não, é que eu queria ver quem é. Mônica de quê? Mônica e Hilton, lá da Igreja Batista. Mônica e Hilton, né? Da Igreja Batista. Deus abençoe, da Igreja Batista da Convenção, ouvindo aqui a nossa mensagem. Deus abençoe. Então, nós sabemos que a humanidade hoje está corrompida, mas para que nós tivéssemos hoje a liberdade de ir para desfrutar uma glória eterna, alguém teve que pagar o preço do meu pecado, do nosso pecado, porque a Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Naquele tempo, as autoridades estavam cegas, estavam de uma forma tão convencidas de que estavam certo do que estava fazendo, que incitaram as pessoas a se insurgirem contra um justo. E aí Pilatos, não pense que Pilatos, ele saiu justo daquele julgamento, não. Ele tinha, na verdade, se ele quisesse, claro que a Bíblia não diz isso, eu estou aqui parafraseando, né? Por que parafraseando? Quando Pilatos chega para Jesus e diz assim, por que tu não me respondes? Não sabe que eu tenho poder para te libertar ou para te condenar? E Jesus vai e diz, tu não terias poder nenhum sobre mim se do alto não fosse concedido. Nós sabemos que era a vontade permissiva de Deus, era a vontade de Deus, a vontade direta de Deus, né, que acontecesse aquilo com Jesus. Mas Pilatos, ele poderia ter tomado partido, mas ficou em cima do muro. Ele poderia ter tomado partido no sentido, ou está do lado dos fariseus, ou está do lado do certo, do lado de Jesus, e dizer, eu não vou crucificá-lo, né? E aí, se vocês quiserem crucificar, ele está livre, mas eu mesmo não vou crucificá-lo. Mas os judeus sabiam que não podiam crucificar Jesus, não podiam matar Jesus. E eles incitaram os romanos a fazerem isso. Então, meus irmãos, hoje quantos de nós estamos preferindo o errado e negando a Jesus? Como é que nós negamos a Jesus? A Bíblia diz assim, esse povo, Jesus dizendo, viu? Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles, na verdade, não me seguem,
me seguem para ver os sinais, para ver o que eu vou fazer, não falta comida. Então, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, com preceitos humanos, porque, enfim, não me adora. Então, como é que a gente sabe como é que a gente está negando a Jesus? A Bíblia diz em Tiago que confessam que conhecem a Deus, mas negam a Ele pelas suas obras, sendo desobedientes, reprováveis para toda boa obra. Muitos de nós confessamos que conhecemos a Deus e que amamos a Deus, mas negamos a Ele quando a gente diz que é errado fazer isso e nós fazemos outra coisa pior. Eu digo, a Bíblia diz que se nós tropeçarmos no tio da lei, somos culpados de tudo. Mas o que a Bíblia quer é que nós reconheçamos que somos pecadores, que somos errados e que nós não venhamos a ter prazer no erro, no pecado. Mas muitos de nós estamos todos os dias preferindo o erro, preferindo Barrabás, dizendo, não, nós queremos é Barrabás, e que o justo seja crucificado. Então, eu quero que você guarde essa palavra nas tábuas do seu coração, para nós fazermos uma reflexão introspectiva durante os nossos dias de confinamento, nossos dias de isolamento, para que nós venhamos a melhorar, para que nós venhamos a ser pessoas melhores no nosso dia a dia, porque afinal de contas, a humanidade, ela é para melhorar, mas ela está cada vez mais se degradando, entrando num estado de putrefação moral e espiritual e inversão de valores, em que muitas coisas não têm mais sentido. Mas eu quero desejar para você que o Espírito Santo, pela plenitude dele que encheu o mundo na dispensação da graça, que é uma dispensação que começou ali no Calvário, na morte de Jesus, e essa dispensação só vai sair da terra com o arrebatamento de Jesus, que nós possamos nos inundar desse Espírito do Ruach, do sopro, de pneuma, da graça de Deus, para vivermos um evangelho pleno e verdadeiro diante das pessoas, para que nós não venhamos a negar a Jesus, porque o Senhor tem dito, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. O juízo de Deus será sem misericórdia para aqueles que não usarem de misericórdia para consigo mesmo. Mas hoje ele está de braços abertos, dizendo assim, vinde a mim. Ele morreu no lugar de Barrabás, que Barrabás simbolizava a mim e a você. Ele antes curava os enfermos, libertava os cativos, aqueles que estavam aprisionados na prostituição, na jogatina, que estavam aprisionados pelos demônios, enclausurados. E ele ressuscita dos mortos, e ele continua com a sua palavra, porque ele diz, céu e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Conheça a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Conheça a Jesus e seja livre, seja liberto. Que essas algemas caiam por terra. Que o teu coração, que na verdade aqui eu estou tocando no meio do meu peito, mas aqui o coração, esse aqui é um coração de carne, só é o que pulsa sangue para bombear para todo o meu corpo, mas eu quero falar do coração em que a Bíblia fala e que os gregos falam, que é na mente, kefaleia no grego, aonde raciocina. Entrega teu coração, entrega tua vida por inteiro para Jesus, para que Ele possa reger a tua vida, porque aquele mesmo que levantou os mortos no passado, aquele mesmo que trouxe alarde àquelas autoridades que nunca tinham visto um cego ver, um morto ressuscitar depois de 4 dias, eles ficaram atônitos porque nunca tinham visto aquilo. Esse mesmo Jesus, ao ressuscitar dos mortos, ele leva com ele, ressuscita muitos mortos. A sua palavra continua viva, porque o escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus, no capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre ossos e medula, e ela é apta para discernir atos e pensamentos do coração do homem. Então, ele está dizendo em Mateus, no capítulo 11, vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e aí encontrarão descanso para vossas almas. Só há descanso, meu amigo, em Jesus. Eu quero aqui encerrar essa ministração, mandando um abraço aqui para Cleide, para o meu amigo José Ayrton, para o Francisco Lima, para a minha amiga Reila, não sei se ela está morando em São Paulo, ou voltou para Governador Valadares, ou se está em Fortaleza, ou se ela está em Camusim. Essa mulher viaja o Brasil todo, não dá para mim saber, depois você me diz aí. Um abraço para minha amiga Yane Xavier, que foi-se embora para Maceió. Deixa eu ver aqui mais. Rosidete Paulino, Romara Alcântara, Ayrton Reis e meu amigo Victor Souza também. Raimundo, já mandei um abraço para todos. Então, fica aqui o Meditando na Palavra. Você pode continuar com a nossa programação no Conexão Gospel, aqui com o Carequinha de Jesus. E eu vou estar com você também aqui até o término dessa programação abençoadíssima. E essa foi o Meditando na Palavra, aqui com o Ronaldo Torres. Não se esqueça de se inscrever no canal Ronaldo Torres lá no YouTube, ativar o sininho, tá bom? E dar um like lá, tá bom? Se gostou, trazer um comentário. Deus abençoe a todos e uma ótima semana. Que Deus em Cristo continue nos guardando e nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém.